E nessa edição do Agricultura BR falamos sobre o mercado do boi gordo e a tendência de ter estabilidade no curto prazo e altas fortes em longo prazo. Eu converso hoje com Douglas Coelho da Radar Investimentos sobre o tema aqui no Agricultura BR. Também vamos falar de tudo o que acontece no mercado de grãos, especialmente no da soja, já que alguns fatores, como o mercado financeiro, também relacionado às chuvas esperadas no Corn Belt norte-americano e também a China, que não apresenta sinais de demanda, aliás, tem até cancelado compras dos Estados Unidos, tem influenciado demais e negativamente no mercado. O outro tema que nós vamos ter aqui é o Congresso Nacional de Bioenergia, que ocorre na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Você acompanha tudo ao vivo a partir de agora no Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos. Começamos a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 6 de julho, aqui pelo Canal do Boi. Para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV em todo o país, pelos canais 190 e 690, pela Blue TV, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio, das notícias e informações do setor, aquilo que é importante para o seu negócio, é claro que está aqui, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. E se você está no Paraguai, está nos acompanhando pela Nel TV, sejam todos bem-vindos. E eu começo essa edição do Agricultura BR falando sobre os fundamentos para o mercado de soja. E olha, semana complicada. Se a última semana já estava difícil, essa semana ela inicia ainda de uma maneira mais estranha. Isso porque nós temos os investidores bastante assustados e fazendo com que tenham os seus investimentos, principalmente o mercado financeiro, tirando esses investimentos da área de grãos, por exemplo, e colocando em outros tipos de ativo. Então, este cenário já faz com que a soja recue. Além disso, nós temos um posicionamento da China que não tem apresentado demanda sobre soja norte-americana. Sempre que eu estou falando aqui soja americana, porque vai influenciar diretamente soja Chicago. Então, como a China não tem se apresentado em relação às aquisições, isso faz com que não tenha informação nova e o mercado já opere em queda. Por outro lado, esta última semana ela foi marcada por chuvas bem mais intensas. Nós tivemos um clima muito mais favorável nos Estados Unidos para o desenvolvimento das lavouras de soja e milho, especialmente no Corn Belt, fazendo com que os resultados fossem muito melhores e tivesse essa melhora aí nas condições de lavouras que foram apresentados no final da tarde desta última terça-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O resultado disso é essa queda potencial entre 4% e 5% que tivemos nesta terça-feira para a soja negociada em Chicago nas posições de mais curto prazo, e Chicago, que apresentava até uma tentativa, um esboço de recuperação nas primeiras horas da sessão de hoje, neste momento operava em queda, operava. Vamos dar uma olhada agora, Chicago ao vivo na tela, nós temos queda forte, já chegando a 1% neste momento, e perde completamente o piso de 15 dólares bushel aqui. A posição de agosto vem com 14 dólares 25 centes o bushel, queda de 0,99%. Setembro, 13 dólares 22 centes o bushel, recua 1,12%. Posição de novembro, negociada 13 dólares 4 centes o bushel, queda de 0,91%. Posição de novembro é o contrato de maior liquidez, onde tem bastante foco sobre as negociações da lavoura norte-americana e vem aí se aproximando para perder o piso de 13 dólares. Posição de janeiro negociada 13 dólares 9 centes mais 2 o bushel, com queda de 0,96%. São os negócios que eu tenho agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, desde este final de semana tem se comentado algumas medidas tomadas pelos chineses. Essas medidas seriam de cancelamento já com soja para carregar navio norte-americano e
a China simplesmente desiste da compra. Essas desistências que foram ventiladas no final de semana e confirmadas, a nossa produção acaba de checar com o Vlamir Brandalize a confirmação de pelo menos 2 navios embarcados, que estariam embarcados com a oleaginosa para a China, que foram cancelados. A ideia chinesa, como sempre, é realmente fazer com que se tenha um rompimento desse contrato que foi feito para fazer a recompra, muito provavelmente no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, com os preços mais baixos. Os preços que foram praticados, quando foram comprados, estava ali com bushel próximo a 16, 17 dólares o bushel. Neste momento, vem entre 13 e 14 dólares o bushel. Aí fica uma questão bem evidente de como que a China vai agindo sobre essa questão. Mostra agora como é que está a soja no porto aqui no Brasil, destaque para os portos de Paranaguá e Santos, e tem recuo para Paranaguá e Santos no momento, R$ 193 a saca de 60 quilos para entrega neste mês de julho, de acordo com a apuração dos nossos amigos da Grãos Corretora. Formação de preço de soja, você sabe, soja Chicago, dólar e prêmio. Não tem prêmio para soja. Vamos dar uma olhada agora como é que está o dólar. Dólar disparando. R$ 5,44 mais 6, alta de 1,07%. Temos ali um cenário que vai desde da questão do mercado financeiro internacional até as questões domésticas no Brasil, que amplia muito os gastos públicos neste momento. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com Walter Pulga Júnior, ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, as moedas de países emergentes, elas sofrem uma forte desvalorização hoje, desde o início desta manhã. A proposta, perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e a provável recessão da economia americana leva os operadores de câmbio a correr para o dólar. Por isso, o dólar dispara frente ao real. Veja, hoje pela manhã o dólar frente ao real chegou a passar de 5,44. Aliás, por pouco não chegou a 5,45. E neste momento opera na faixa de 5,44 mais 70. O mercado é muito dinâmico, muda rápido. Agora, o que ocorre com moedas de países emergentes é que sofrem uma desvalorização diante da dupla ameaça, tanto aumento de juros como recessão nos Estados Unidos. Bom, para ter uma ideia, na Ásia, o peso filipino liderou os declínios nesta quarta-feira, viu, caindo para o nível mais baixo peso filipino nos últimos 17 anos, enquanto o dinheiro sul-coreano, o won, caiu para o nível mais fraco desde 2009. Mais do que isso, a lira turca liderou as perdas na Europa emergente, no Oriente Médio e na África, ou seja, tivemos uma queda generalizada. Para se ter uma ideia, as perdas na Ásia seguiram a de outras regiões emergentes já na terça-feira. O fortalecimento do dólar, por exemplo, levou o peso colombiano a perder até 2%, ou seja, é um nível recorde. Por isso nós tivemos agora há pouco o dólar em alta, também frente ao real, passou de 5,44, foi a 5,44 mais 90, segundo algumas consultorias, e a alta foi superior a 1,10%. Agora, o que ocorre com o mercado do petróleo é que, diante de uma perspectiva de retomada, das medidas de restrição lá na China, por conta de avanço de novo da Covid-19 no país, em diferentes regiões, inclusive Xangai, há uma baixa acentuada do petróleo. Petróleo neste momento, eu falo de petróleo tipo Brent, que nós víamos agora há algumas semanas na faixa de 115 dólares o barril, com perspectiva de alta, opera a 100 dólares e 43 centos o barril. A queda neste momento, frente ao valor de ontem, que já vinha em baixa, é de mais de 2,30%. E o petróleo WTI? Eu acompanho aqui nos computadores da Bolsa Brasileira de Mercadorias, petróleo WTI a 96 dólares e 81 centos o barril, opera com queda de 2,70%. Petróleo perde preço porque há preocupações com uma demanda menor por energia no mundo diante de uma provável recessão na economia mundial,
principalmente ocasionada por uma recessão já esperada na economia americana. Bom, petróleo vem em queda, dólar vem em alta, uma corrida para o dólar. Enquanto isso, o produtor brasileiro aguarda a liberação dos recursos do Plano Safra novo agora, que já está em vigor, porque o Plano Safra, que foi anunciado pelo governo no início deste mês, ou melhor, no final do mês passado, continua tendo recursos travados. Aquela oferta de 116 bilhões de reais em crédito subsidiado esbarra agora numa indefinição do orçamento, né? Ou seja, dos recursos previstos no orçamento para equalização. O governo federal lançou, portanto, aquele Plano Safra de mais de 340 bilhões de crédito rural, um montante que a princípio é 36% maior que o da temporada anterior. Entre esses recursos, nós temos separados quase 116 bilhões de reais em operações com juros subsidiados. Também um valor muito maior do que foi anunciado, né, nos Plano Safra passado. Mas o Plano Safra 2022-2023 é o mais difícil da história, como definiu ontem o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Guilherme Bastos. E ele disse, mesmo com o anúncio da semana passada, ainda temos que resolver a equalização. Resumindo, não há ainda registro no orçamento do governo prevendo esses gastos. E ele mais. Agora há pouco ele disse para jornalistas que espera que esse dinheiro chegue rápido às mãos do produtor, porque o produtor já está ansioso por financiamento para a próxima safra. É esperar uma definição no orçamento do governo agora. Por enquanto, Plano Safra anunciado, tem recursos travados. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma ótima tarde a você. Pulga volta durante a programação na terceira edição do Agricultura BR às 16 horas. E aí nós vamos trazer fechamento do mercado de hoje, bastante complicado. Mas o Pulga falava aí no final da sua participação a respeito de plano agrícola, pecuário, campanha 2022-2023, principalmente em relação ao prêmio equalizado e como que isso chega ao produtor. Eu vou continuar por aqui na Agricultura BR falando de plano agrícola. Nós acompanhamos, trouxemos o lançamento ao vivo aqui no canal do Boi na última semana, como fazemos há mais de 12 anos, há 13 anos exatamente, que nós estamos fazendo essa divulgação, trazendo os dados e principalmente com comentário e a crítica a respeito daquilo que é lançado. Para falar a respeito deste assunto e principalmente como que o Sicredi tem acompanhado o Plano Safra e colocado as linhas à disposição dos seus cooperados, eu converso aqui com o Pedro Aich, ele que é assessor de negócios do agro do Sicredi e é o nosso convidado nesta tarde de quarta-feira. Pedro, um prazer tê-lo por aqui na Agricultura BR. Primeira pergunta é a respeito desse cooperado que faz a tomada de crédito junto ao Sicredi, que é um banco cooperativo, um banco com sinalizações diferentes, mas que também ocupa essas linhas de Plano Safra, um dos maiores, inclusive, que ocupa e que coloca à disposição linhas do Plano Safra. Como que elas estão ficando disponíveis para o produtor? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano, boa tarde. A gente tem expectativa de trabalhar aí com as linhas que o governo vai disponibilizar no Plano Safra, num volume em torno de 33% maior do que foi o Plano Safra passado. Em paralelo a isso, a gente tem buscado fortemente outras fontes de recurso também para conseguir entregar uma solução adequada para o sócio. A gente entende que a taxa do governo vem um pouco mais cara do que a gente esperava, vai dificultar um pouco a situação do produtor, mas a gente tem buscado alternativas fortes para trabalhar com custos reduzidos. Uma das linhas que a gente vai explorar bastante nesse Plano Safra é o próprio CPR, porque tem a isenção da IOF, é uma cédula que o produtor faz a emissão e a gente consegue entregar essa linha com mais agilidade. Além de custeio, investimento, comercialização, industrialização, que a gente já trabalha normalmente. Pedro, em torno do que foi lançado, esse foi um plano muito complexo para a sua elaboração. Essa complexidade ela vem de um viés de alta para a taxa básica brasileira de juros, a taxa Selic, e isso precisa contemplar as taxas que seriam praticadas neste plano. Além disso, os recursos disponíveis também para definição, eles ficaram mais difíceis de se encontrar. O governo conseguiu ampliar, era necessário ter uma ampliação mesmo para os recursos do Plano Safra, até porque você tem um custo muito maior, os números são muito maiores também no que é necessário investir no campo e também para equalização. Como que o Sicredi hoje dá desse bolo, né, dos 340 bilhões, o que hoje tem no Sicredi, que é um dos bancos que mais colocam à disposição essas linhas para o produtor?
O nosso planejamento, Fabiano, é de em torno de 50 bilhões de reais para serem emprestados nesse plano safra. Teoricamente, mantém a gente em segunda instituição com mais operações somente atrás do Banco do Brasil. A gente tem buscado, além das fontes equalizadas, recursos de LCA, de letras financeiras subordinadas, também como alternativas para o produtor. Mas claro que elas refletem o cenário econômico atual, a taxa Selic, que a gente sabe que impacta no custo que o produtor tem lá na ponta, né? E há pouco nós falávamos, eu e o Pulga falávamos sobre os recursos equalizados, ainda não tem essa posição, isso para todos os bancos que colocam disponíveis os recursos, e aí isso significa também os recursos com juros controlados, por isso que é equalizado. Ainda o banco também não consegue colocar uma posição sobre esse tema. Exatamente, Fabiano. A nossa posição atual é baseada na nossa solicitação para o governo, o quanto nós precisaríamos de recurso equalizado para atender os nossos associados, baseado aí no nosso histórico de tradição, de ser uma das maiores instituições do crédito rural. Mas, claro, a gente precisa da confirmação do governo dessas portarias para poder liberar o recurso para o produtor. Este é um ano bastante interessante sobre o ponto de vista de desafio, tanto para o agricultor quanto para o pecuarista. Há pouco eu falava a respeito do que nós temos para o boi gordo. Ainda hoje, um analista vai trabalhar comigo essas informações aqui. Nós estamos vendo, no curto prazo, boi gordo, por exemplo, vindo com estabilidade, no longo prazo, ele vindo com viés de alta bastante forte, até porque não tem animais em ofertas. Já na agricultura, o agricultor, principalmente de soja e de milho, teve grandes janelas, boas janelas de venda, aguardou um pouco mais, e nessa questão de aguardar um pouco mais, o cenário internacional deu uma pressão negativa no cenário internacional e soja cedeu. Eu estou trazendo esse contexto porque neste momento o produtor rural ele precisa ser muito assertivo também nesta tomada de crédito. A tomada de crédito tem que ser muito cuidadosa, porque os juros, independente do cenário que você tem, estão mais altos e o custo dele já está muito elevado. Sobre esse aspecto, juros mais altos e também custo de produção mais elevado, qual que é a expectativa do Sicredi aqui no Mato Grosso do Sul para a tomada? Ele vai tomar o crédito como estava tomando antes ou algumas coisas ele deve esperar um pouco mais? A gente espera que a tomada continue em ascensão, a gente vem crescendo em média 30% ao ano na tomada, mas a gente sabe que isso é só reflexo do aumento de custo de produção. E a diferença do valor ele vai acabar tendo que tirar do bolso, investir mais recurso próprio na atividade, porque provavelmente nós não teremos recurso suficiente, controlado para atender toda a demanda do produtor. Então a gente espera assim que a tomada seja no mesmo ritmo, até com uma leve elevação, mas a gente sabe dos desafios do produtor aí para conseguir rodar a safra dele adequadamente, né? Pedro, a carteira hoje de clientes do Sicredi Agro, né, que faz ou que potencialmente pode pegar recursos do plano agrícola, ela tem se ampliado também. Qual que é o perfil hoje desse produtor rural que é um cooperado? Hoje, a nível nacional, Fabiano, a gente tem 94% dos produtores que são ou pequenos ou médios produtores. Então, tem aí um faturamento de, no máximo, 2 milhões e 400. E a gente viu um cenário que o produtor ele teve um aumento na renda nominal nele nos últimos anos, por essas janelas de venda melhor, o aumento da arroba do boi, das commodities em geral, mas que não necessariamente refletiram numa maior sobra no bolso dele, né? Então, ele acaba subindo o degrau ali no enquadramento dele, atingindo patamares mais altos de taxa, mas às vezes a rentabilidade dele não acompanha essa mesma velocidade. O nosso foco hoje é o pequeno e o médio produtor a nível nacional, inclusive em mais de 200 municípios, o Sicredi é a única instituição financeira presente lá que ele pode tomar esse recurso, localizado bastante na região sul e centro-oeste. Tá certo. Pedro, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Obrigado, Fabiano, eu que agradeço. Conte conosco. Muito bem, obrigado pela participação, Pedro. E olha, eu vou fazer o seguinte, o Agricultura BR vai agora ao vivo até o interior de São Paulo. Eu vou conversar com o meu colega Gustavo D'Angelo, que participa do programa de hoje, falando a respeito do Congresso Nacional de Bioenergia. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. Pois é, falo ao vivo aqui direto do 15º Congresso Nacional da Bioenergia, né, que ocorre
aí hoje e amanhã aqui em Araçatuba, marcando a retomada do evento na sua versão 100% presencial. E para falar um pouco mais sobre esse grande evento do setor, né, de bioenergia, estou aqui com o presidente da UDOP, que é a União Brasileira de Bioenergia, que é a organizadora do evento, que é o Hugo Canho Filho. Hugo, que tomou posse, inclusive hoje, né, à frente da entidade. Hugo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo à nossa programação. Primeiro, fala para a gente qual a importância de um evento como esse, né, marcando também a retomada presencial do evento. Perfeito. Nós estamos no 15º evento. Para nós é importante porque a UDOP sempre teve essa característica de desenvolver as pessoas a nível gerenciais e tudo mais, com palestras e cursos. Nós temos vários cursos durante o ano, sempre temáticos, tanto para a área agrícola, como industrial, como financeira, para dar conhecimento ao pessoal do ramo e somar com eles. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com 1.512 participantes. É o maior número de participantes que nós já tivemos até hoje. E Hugo, conta pra gente, o que o pessoal encontra no evento que acontece aqui? Bom, na verdade, todo mundo que vem palestrar aqui são pessoas de alto gabarito, mestres, normalmente, professores ou práticos muito bons, e trazem novas tecnologias, novas maneiras de fazer, para aprimorar o conhecimento e aprimorar dentro do grupo uma coisa prática, não é uma coisa teórica, não é uma coisa de escola, é uma coisa do dia a dia nosso mesmo. Isso aí o pessoal leva daqui em 2 dias desses congressos muita informação e metodologias para melhorar o serviço no campo. Qual que é o foco do congresso? Quais são os temas abordados então durante esses 2 dias? Bom, nós temos aqui várias salas temáticas, uma ala toda da parte agrícola, de precisão, de plantio de cana, desde plantio de cana até de alta precisão. Nós temos uma parte industrial também, trazendo todas as formas de melhoria da usina 4.0, esse tipo de coisa. Temos uma parte, vamos dizer assim, de meio ambiente, de sustentabilidade. Então, tudo isso aí são trocas de informações, porque todo mundo que está aqui, de um jeito ou do outro, conhece a coisa. Então, soma. Na verdade, soma. Eu acho que é uma troca, é um network maravilhoso que a gente faz aqui. Agora você acaba de assumir então, né, a presidência da UDOP, esse setor tão importante para o Brasil. Quais são os desafios então dessa gestão? Como que você acha que o setor vai se comportar daqui para frente? Eu acho que a UDOP tem essa função de agregar os grupos. Nós participamos em 11 estados, temos hoje quase 70 usinas, representamos 11% da cana do Brasil, do estado do Centro-Sul. E nós queremos agora ver se a gente consegue abrir o leque, trazendo empresas correlatas, empresas da agricultura, não só de cana, entendeu? Para ver se a gente soma e traz experiência de campo, experiência prática, para as pessoas poderem ter melhor desempenho, reduzir custo e ter melhores resultados. Essa é a ideia básica da coisa, eu acho que aí resume tudo que a gente está querendo. Legal, Hugo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns, então, por esse evento aqui que está sendo realizado aqui em Araçatuba. Então, só reforçando, o evento termina amanhã com diversos temas, né, diversas abordagens desse setor tão importante para o Brasil. Já passaram por aqui autoridades também, o secretário de Agricultura de São Paulo, também representantes do Ministério da Agricultura. Eu estou acompanhando tudo de perto e ao longo da nossa programação a gente vai mostrar aí um conteúdo bem completo para vocês, viu, Fabiano? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. Uma ótima tarde a você. Um grande abraço ao presidente da UDOP também, que participou aqui desta edição de Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo de mercado de milho, vou trazer a previsão do tempo para todo o Brasil, então você está esperando, fique atento também. Daqui a pouco no Agricultura BR você acompanha os números do Adido Agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano para o milho no Brasil, safra 22-23. Nós vamos e voltamos em instantes. Vamos falar agora a respeito de clima, de milho e as áreas que estão colhendo. Olha, os números mostram que a colheita no estado do Mato Grosso segue muito adiantada. Nós temos um início de aceleração melhor em outros estados e já se tem registro de perdas de produtividade em importantes regiões produtoras do país. Entre elas, o estado do Paraná, que já era previsível que ocorresse, o DERAL sinalizava para isso e a maior parte das empresas privadas
também. Em Francisco Beltrão, esse processo está também em voga, né? Estão fazendo a colheita desse milho e por lá você vai saber como é que fica o clima, assim como as demais regiões produtoras do cereal. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Julian Marques. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. A ausência de chuva no estado paranaense está sendo muito boa para a colheita do milho. Francisco Beltrão é uma das localidades que está na fase de colheita e que, portanto, está sendo beneficiada por esse tempinho mais seco. Falando em tempo seco, Fabiano, no centro-oeste continua sem expectativa de precipitação, temperaturas em elevação e baixa umidade do ar. Pegando mais um gancho do milho no sul do Brasil, vale lembrar que os agricultores brasileiros colheram quase 1/3 do milho segundo a safra 21 e 22 dos campos do Centro-Sul. E claro, o clima seco e as temperaturas mais altas é que prevaleceram na semana passada, continuaram ajudando os trabalhos, especialmente no principal produtor, que é Mato Grosso. Sapezal é uma das áreas que está aí em fase de colheita da cultura e não há expectativa de chuva por lá, viu? O cenário continua bem parecido na maior parte da região sudeste, com tempo seco e sem previsão de chuvarada nas áreas produtoras. Inclusive, vale lembrar também que a colheita da cana-de-açúcar continua avançando no estado de São Paulo. E olha só, Mococa é uma das regiões que seguem com a colheita, uma vez que não há previsão de chuva para os próximos dias, Fabiano. Agora, na região nordestina, é bem diferente por lá. O destaque são as precipitações que, mais uma vez, vêm atingindo a costa leste do Nordeste. E tem previsão de seguir aí com mais chuva nos próximos dias. Por outro lado, o interior da Bahia, do Piauí e do Maranhão continuam sem previsão de verem chuva tão cedo. E olha só, no interior da Bahia, mais especificamente na cidade de Irecê, a falta de precipitação está ajudando bastante na colheita do feijão. Não podemos esquecer que outra cultura beneficiada pelo tempo seco e que continua em fase de colheita é o algodão. Agora vamos dar uma olhada no norte. Por lá também tem chuva, elas seguem concentradas entre o Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, com risco inclusive para temporal na porção norte desde o último estado. Já em Rondônia, o tempo firme predomina. Falando no estado, Fabiano, ele é o maior produtor de café na região norte e o 5º maior do país, com destaque para qualidade e sustentabilidade. E o tempo firme, claro, favorece a colheita na região. Fabiano? Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Por aqui, o Agricultura BR segue agora trazendo informações do mercado do milho. Falamos bastante de milho e você que é pecuarista está esperando aí a entrevista do Douglas Coelho. Esse assunto aqui também para você é extremamente importante. E eu trago agora os números de negócios com milho no mercado futuro brasileiro. Nós temos milho neste momento na B3 recuando, esse recuo continua. Tendo aqui a posição de setembro a R$ 81,90 a saca no momento, queda de 0,24%. Novembro, R$ 84,30 a saca, queda de 0,52%. Janeiro, R$ 86,37 a saca de 60 quilos, queda de 0,38%. E março, com R$ 88,25 a saca de 60 quilos. São os números que trazemos aqui para o milho, que segue perdendo preço no mercado futuro, como os analistas que participam do programa conosco já apontavam. Vlamir Brandalize, o Cristiano Palavra, o Matheus Pereira, os dois últimos da Pátria Agronegócios, o Enio Marques também, que vinham trazendo que teríamos aí quedas relevantes para o milho no mercado futuro nacional, que vai se confirmando.
E o adido agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no Brasil trouxe números para a safra 2022-2023 do cereal aqui no país e a elevou em 2 milhões de toneladas, trazendo um número de 120 milhões de toneladas na expectativa para a próxima campanha. É o que a Agricultura BR mostra agora na tela para você, no gráfico, como é que ficam esses números relacionados à safra 22-23. E como eu disse, a produção foi estimada em 120 milhões de toneladas de milho no Brasil, na safra nova, 22-23, uma alta de 3,45% sobre os 116 milhões de toneladas, números do Departamento Norte-Americano, que é a safra de milho que ainda está sendo colhida. A área que vai ser utilizada deve ficar em 22 milhões e 500 mil hectares. A exportação de milho aqui na estimativa do departamento é bastante promissora, chegando aqui a 46 milhões e 500 mil toneladas de milho a serem exportados na próxima safra, 2 milhões também acima da safra atual, de acordo com os números norte-americanos. Um outro dado interessante aqui é o consumo total interno, que deve permanecer em 75 milhões de toneladas. São números ainda bastante distantes, né, daquilo que nós temos ainda de atividade de campo, mas mostram aí como que os norte-americanos estão enxergando a nova safra brasileira. São cálculos principalmente de área e alguma consideração também dos valores que estão sendo praticados com cereal no país. Vamos ver então como é que está milho em Chicago agora. Nós temos milho em Chicago, pode mudar aqui a tela, milho em Chicago vindo com queda também, você vê que os números são bem mais baixos, também sentiu o impacto desses últimos pregões, do que vem acontecendo em relação à pressão aos valores negociados com as mais variadas commodities agrícolas. Setembro vem com $5,87 mais 2 o bushel, perde 0,84%. Dezembro, $5,72 mais 4 o bushel, queda de 1,04%. Março, $5,79 mais 2 o bushel, queda de 0,98%. E maio, $5,83 mais 6 o bushel, queda de 0,93%. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado da pecuária de corte. Vamos falar um pouco do que vem ocorrendo aqui no Brasil. Muita gente, telespectadores participando, dando a sua opinião, fazendo questionamentos a respeito do que vem tendo no mercado, e é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo com Douglas Coelho, analista da Radar Investimentos, que participa do programa conosco ao vivo. Douglas, sempre um prazer tê-lo por aqui no programa, e nós observamos o mês de junho com uma recuperação muito interessante, né, com altas bastante frequentes para a arroba do boi gordo, em especial em 2, 3 semanas, até a terceira semana isso era muito evidente. As escalas da indústria frigorífica foram reduzindo, que é uma situação natural, porque a oferta foi ficando melhor, e a indústria, para segurar um pouco essa escala, né, esses dias de trabalho fabril dentro das suas unidades, ela ampliou aí as ofertas, né? Aumentou essas ofertas, principalmente para o chamado boi China. Depois estamos vendo agora uma estabilidade. Qual que é a tendência para o curto prazo em relação aos negócios com boi gordo? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos que nos assistem. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, sua introdução foi muito pertinente, né? A gente viu uma alta rápida da arroba e agora, quando a gente olha no período, nas últimas semanas, né, há praticamente uma distribuição de preço, uma estabilidade no mesmo patamar. O que a gente está vendo aqui na Radar Investimentos? Um patamar sustentado e firme e talvez buscando novos patamares, né? Por quê? Porque o principal fator, né, para essa subida de preço continua bem ativo, que é a alta e o apetite dos frigoríficos exportadores. A gente teve um bom desempenho das exportações em maio, um bom desempenho das exportações em junho, e o dólar agora mais próximo aí de 5,30, 5,40, né, faz com que o frigorífico exportador tenha mais fôlego, tenha apetite para poder se abastecer um pouco melhor
de matéria-prima, né? E esse cenário pode gerar competição de matéria-prima no mercado físico. É fato também que as escalas não estão tão apertadas quanto a gente via há 2, 3 semanas, né? Boa parte do pessoal está fazendo aí 18, 20, 21 de julho, né? Então, não é uma escala que está da mão para a boca, como o pessoal costuma dizer, né? No mercado físico, mas sem dúvida, com a carne da exportação puxando bem e a carne no mercado atacadista mais enxuto, o frigorífico sim tem fôlego para pagar preços tão firmes quanto está vendo agora, e caso as exportações acelerem um pouco mais, ainda tem um fôlego sim para pagar um pouco mais para preencher essa lacuna das operações. Douglas, quando você fala do fôlego, eu estou pensando do fôlego existente, inclusive para subir proposta, eu estou pensando principalmente em frigorífico exportador. Os frigoríficos que atendem exclusivamente mercado doméstico, e eu conversei com alguns gestores na última semana, afirmavam, é claro que sempre se busca, né, quem compra sempre busca pagar um preço menor, mas já estavam falando que as condições já começavam a ficar muito apertadas e o cenário de endividamento que tinha no ano passado e no começo desse ano volta a ser presente na vida dessas indústrias. Qual que é o seu entendimento a respeito disso, né? Esse fôlego da indústria frigorífica, nós temos aí 2 padrões de empresas no Brasil. Com certeza, há 2 padrões, né? O padrão do boi China, principalmente para os frigoríficos que fazem o boi China, o fôlego é outro, o volume é outro, né? O preço médio em dólares é outro. Esse sim tem um fôlego maior para poder pagar preços maiores, entra numa competição por matéria-prima. Tem aquele frigorífico exportador que faz mais Oriente Médio, União Europeia, Chile. Esse é um outro fôlego também, é menor que o China, mas ainda é maior que o do mercado interno. E tem o fôlego do mercado interno, né? Quando a gente olha para o mercado interno, o frigorífico que está somente destinado no mercado interno, ele paga ali seus 310, 315, quando é alguma coisa muito bem acabada, mais próxima, que vai resolver a vida dele, ele paga o 320, né? Enquanto os exportadores estão ofertando aí de 325, ao redor de 325, já teve os 330 nas semanas anteriores e nessa também, embora com menor frequência, mas esse seria o norte, né? Para o mercado interno, sem dúvida que o fôlego é outro, ele é bem menor, a gente passa por um período de inflação aqui no mercado doméstico, né? Isso corrompe a perda de poder de compra da população como um todo, né? Com gás, gasolina, energia elétrica, vestuário, habitação em preços altos, né? Sem dúvida que a renda disponível para produtos, né, que tem maior valor agregado, como a carne, reduz. Mas o ponto que a gente está olhando também com bons olhos, que isso pode ter um efeito atrasado, né, é a questão da alta dos juros, né? A gente viu o Banco Central brasileiro subindo rapidamente e com força, quando a gente compara com os demais bancos centrais, a taxa de juros do Brasil. Isso, sem dúvida, é uma lição de casa quando a gente olha para a questão financeira do país como um todo, para ancorar os preços, né? E a gente olha os dados também de intenção de consumo das famílias, já está em 5º mês consecutivo. O dado de desemprego da PNAD agora, no final de junho, foi bem construtivo, foi o menor dado de desemprego desde 2015. Então, ao que tudo indica, né, a gente pode ter meio que já contratada uma melhora de consumo aí, olhando para o final do ano, né? Talvez bem melhor que o início de 2022 e até sim, por que não, melhor também que o final de 2021. Né? Acho que as coisas estão começando a entrar no eixo. A gente tem um risco fiscal agora, que está todo mundo de olho nisso, mas quando a gente olha para a população como um todo, os indicadores estão mais construtivos. São mais construtivos, como você disse, já que a gente está falando um pouco do que teremos pela frente, né? Temos ali um cenário que deve vir a trazer uma melhora significativa, inclusive do ponto de vista econômico, para a maior parte da população brasileira. Pensando no boi gordo e esse cenário que nós temos hoje, de que as ofertas, o que se tem de oferta de animais prontos disponível vai ficando menor, teve uma forte redução, não teve nenhuma alteração sobre isso, a expectativa é que isso se amplie nos próximos meses, e esse fôlego que a indústria frigorífica, principalmente exportadora, tem. Tendência é de alta no longo prazo, Douglas? Ótima pergunta, Fabiano. Acho que pelo lado da demanda a gente já meio que deu uma pitada, né? A exportação é um ponto que deve ser uma boa válvula de escape olhando para 2022. A gente tem China que tem um bom apetite,
a gente tem já players consolidados e a nossa exportação está indo muito bem. Para o mercado interno é possível ficar um pouco mais consultivo e agora falta fechar essa equação com a oferta para a gente dar um resultado de preço, né? Quando a gente olha para 2022, a dinâmica ali de preço de insumo, preço do boi magro, preço de milho, né, da dieta, essa dinâmica de preço não incentivou o confinamento quando a gente olha para julho, agosto e o comecinho de setembro. Então, na nossa visão aqui, a oferta de animais terminados nesse período, ela pode ser um pouco mais escassa que o normal e faltando, né, tendo esse buraco de oferta, os preços podem ganhar um pouco mais de tração assim, colocando, grosso modo, aí, meados de agosto como um ponto mais crucial, olhando para os meses e as dinâmicas dos preços em que não incentivaram o confinamento nesse período. Agora, a gente está vendo, como você bem colocou no quadro anterior, uma queda relevante de preços, principalmente do milho, e a reposição também está bem atrativa, né? Então a gente pode pensar que o confinamento, pelo menos os últimos giros do confinamento, podem ser assim um pouco mais estimulados. Então, na nossa opinião, nos próximos meses, principalmente julho, agosto e setembro, os preços do boi gordo podem ganhar uma força sim, justamente em função do confinamento que não foi estimulado para esse período, mas conforme a demanda ganha um pouco mais de tração com as festas de final do ano, recebimentos do 13º salário, né? Se a demanda puxa, a gente pode atender também essa demanda com uma melhora da oferta, já que o confinamento está sendo um pouco mais estimulado agora com essa queda dos preços de grãos e também a alta do mercado futuro, que abre espaço para o pecuarista, para o confinador, travar, fazer o hedge dessa boiada que vai sair mais para o final do ano. Douglas, para encerrarmos a nossa entrevista, nós temos um momento, né? Agora há pouco falava de milho, pedi atenção do telespectador que é pecuária, né? Que é pecuarista e que estava acompanhando as informações de mercado agrícola, né? Para esperar para a entrevista com o Douglas. E o que nós temos hoje é uma redução, né? E essa redução do milho ela vai afetar também o preço de outros grãos, pensando em sorgo, por exemplo, também recua o preço. Mas nós tivemos, num período anterior, pensando aí no mês de abril para maio, nós tivemos reduções muito relevantes também sobre os preços praticados com as categorias inferiores dos animais, né, dos bovinos. Bezerro, boi magro, gado magro, ficou com um preço muito mais acessível. Nós tivemos, naquele momento, o confinador aproveitando essa sinalização, Douglas, já que ali o animal ele corresponde a um fator muito maior na formação do preço ali do gado que vai ser confinado? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez no final de maio, né, o pecuarista aproveitando essa relação tenha sido até um pouco mais nítida, né, porque realmente quando o volume de animais de pasto começa a fazer mais pressão, e ele tinha a oportunidade de vender o animal gordo e comprar o animal magro aí com preços mais interessantes. Mas talvez essa tendência pode seguir também, não só em maio, né, no primeiro semestre de 2022, mas também no segundo semestre de 2022 e, por que não, no primeiro semestre de 2023. Né? A gente vê que o abate de fêmeas nesse primeiro trimestre de 2022 já foi 5,5% acima, né, do primeiro trimestre anterior, então isso mostra assim, que a gente pode estar entrando numa virada de ciclo, ou seja, mais animais ofertados, né? Quando o preço do bezerro cai, o pecuarista acaba vendendo um pouco mais de fêmeas para também compor o seu caixa. E sem dúvida, eu acredito que ele aproveitou essa troca, está mais favorável, essa queda da reposição abre espaço para ele vender um animal gordo com preço atrativo e comprar o animal mais jovem, seja o bezerro, seja o garrote, né, ou seja o boi magro, com preços mais atrativos. Outro ponto, quando a gente passa agora por um período de indecisão política, né, a gente vai ter um novo governo que está entrando, ou possivelmente, a gente não sabe se vai ter um novo governo que vai estar entrando, ou se vai ser mais do mesmo, enfim, a gente está vamos colocar assim, num cenário muito dicotômico, né, binário. Então o pecuarista também, até para se precaver do resultado que vai ser das eleições, que praticamente ninguém tem muita sensibilidade, ele pode, sim, por que não, vender esses animais gordos e colocar esse financeiro, né, alocar esse financeiro no animal magro. É uma estratégia para se proteger de algumas oscilações nos primeiros anos desse governo também. Por que não? O pecuarista
estaria fazendo isso não só pela questão do preço, mas também, por que não, a parte de indecisão política incentiva essa troca. Então, esse movimento já aconteceu sim em maio e pode continuar acontecendo, tanto no segundo semestre de 2022 e no primeiro semestre de 2023. Muito bem, Douglas Coelho, obrigado pela sua participação no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço, boa tarde a você e a toda a equipe da Radar. Eu que agradeço pela confiança, pela oportunidade e contem conosco. Um abraço. Um grande abraço, está aí Douglas Coelho trazendo as informações do mercado da pecuária de corte para você, telespectador do canal do Boi. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos voltar a falar de produção, de safra brasileira, mas vamos falar principalmente de mercado de café. Então, atenção, cafeicultor, nós vamos para o intervalo, mas voltamos já. E a safra de grãos paulista da campanha 2021-2022 deve ser realmente maior, é o que apontam os dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é o repórter Gustavo D'Angelo. Para o estado de São Paulo, a safra de grãos traz perspectivas mais positivas, apontando para uma produção de 10.260.000 toneladas, quase 19% maior que do ciclo 2020-2021. A área plantada é estimada em 2,5 milhões de hectares e a produtividade em mais de 4.000 quilos por hectare. Em comparação com o levantamento anterior, a produção paulista de grãos registra alta de 315.900 toneladas, ou pouco mais de 3%, impulsionada pelas projeções para os cultivos de milho safrinha e trigo. Na segunda safra de milho são esperadas 2.400.000 toneladas, incremento de 68% frente ao ciclo 2020-2021. Houve acréscimos de 4% na área plantada, avaliada em 572 mil hectares, e de 61,5% na produtividade, projetada para 4.200 quilos por hectare. Os resultados estimados para a primeira safra de milho não sofreram alteração. Área plantada de 335.100 hectares, produção de 1.910.000 toneladas e produtividade de 5.700 quilos por hectare. No consolidado das duas safras de milho, devem ser produzidas 4.310.000 toneladas, acréscimo de quase 32% em comparação à safra anterior. A estimativa para a soja se mantém em 4.680.000 toneladas, aumento de quase 9% frente ao último ciclo. Essa projeção atinge nível recorde para o estado, com aumentos de cerca de 4% em área e em produtividade. Merece destaque positivo também o trigo, que teve sua produção elevada neste levantamento, para praticamente 295.000 toneladas, em decorrência da expansão de 11% na área plantada e de ganho de produtividade de 4%. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do café. Vamos trazer agora os números de negociação em mercado futuro e também em mercado físico aqui no Brasil. Primeiro, começando pela referência do Arábica na Bolsa de Nova York, que vai registrando queda. Veja só que a posição de setembro vem com $2,19 mais 80 a libra peso, queda de 0,56%. Dezembro, $2,16 mais 95 a libra peso, queda de 0,5% neste momento. Março recua quase 0,5%, com $2,14 mais 10 a libra peso, e maio, $2,12 mais 50 a libra peso, com queda de 0,39%.
Você acompanha comigo agora os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres, que vem com sinais mistos aqui. Posição de setembro vem com 1.961 dólares a tonelada. Você observa como recuou o robusta, né? O robusta caiu bastante nas últimas semanas, né? E fica muito longe daquela marca de 2.000 dólares a tonelada. Neste momento, então, 1.961 dólares a tonelada vai perdendo 0,05%. Novembro também vem com os mesmos números, 1.961 dólares a tonelada, registra também queda de 0,05%. Já a posição de janeiro é negociada a 1.959 dólares a tonelada, com alta de 0,05%. Em março, 1.943 dólares a tonelada, com queda de 0,61%. São os números do café robusta, referência para o café Conilon aqui no Brasil. Produção de florestas é um dos assuntos do próximo bloco do Agricultura BR, que vai trazer também as notícias finais desta edição. E o estado do Paraná possui mais de 6.000 empresas dentro do setor florestal. O estado ganha destaque também porque só as indústrias de celulose representam quase 29% do setor de todo o país. É o que nos mostra agora a reportagem de Mauro Andrade. O eucalipto é uma espécie de enorme importância econômica para o Paraná e nós estamos na Embrapa Florestas e vamos conversar com José Mauro Moreira. Ele é engenheiro florestal com doutorado na área de economia. Satisfação conversar com você. Como que está o mercado de florestas cultivadas, especificamente o eucalipto? Bom, boa tarde, Mauro. O mercado de florestas ele passou por um período de baixa de preços, né, ali em torno de 2008, 2019. Em 2019 já começou um movimento de aumento de demanda, recuperando o preço e hoje em dia isso tem que ser visto regionalmente, mas o preço está respondendo bem. E falando para o produtor hoje, ele está sendo estimulado a novos plantios? Vários produtores estão sendo estimulados a fazerem novos plantios, mas o que nós gostamos de enfatizar é que o produtor tem que entrar na atividade florestal com planejamento florestal, né? Então ele tem que pensar qual é o mercado consumidor que ele vai atender, a que distância esse consumidor está da propriedade dele, como é o acesso a essa propriedade para ele retirar a madeira, né? Qual a escala de colheita que ele vai trabalhar, para que ele possa entrar de uma maneira que ele tenha um custo competitivo e, com isso, obter uma boa rentabilidade da atividade florestal. O eucalipto é bastante versátil e pode ser usado com múltiplos usos. A espécie plantada na propriedade deve ser adaptada à região e atender à demanda do mercado. Então ele tem que pensar qual que é a indústria que vai consumir o produto dele, se ele pode usar na própria propriedade, né? Isso vai depender de uma certa escala de produção, e com a indústria consumidora em volta, qual é o produto que esse pessoal está consumindo, para daí ele ver aquilo que ele vai produzir. Pode ser madeira para morão e palanque, pode ser madeira para tratamento, para usina de tratamento de madeira, pode ser madeira para celulose, pode ser madeira para múltiplo uso, né? Mas aí tem um regime de manejo diferenciado, e pode ser madeira para energia, que pode ser tanto na forma de lenha, né, como na forma de cavaco, que hoje em dia está sendo muito utilizado em várias regiões do país. Qual é o custo de produção para a implantação de 1 hectare de floresta de eucalipto? Olha, isso varia muito de região para região do país, né, das condições, da competitividade. Mas se fosse para a gente falar um valor, eu diria algo em torno de 6 a 8 mil reais 1 hectare implantado e entregue aí até com 1 ano de idade. E ele vai ter retorno dessa plantação com que idade aproximadamente? Aí depende da idade que ele vai começar a extrair algum produto disso. Se for para lenha e biomassa, normalmente entre 6 e 8 anos de idade. Tá? Essa idade de corte ela tem que ser avaliada, qual que é a idade de corte que dá o melhor retorno econômico ao produtor, né, para daí ele tomar essa decisão. Daí a importância de fazer um bom planejamento, ter uma boa produtividade. Isso são condições
pré-requisito para ele ter uma boa rentabilidade e depois se colocar bem no mercado. Mas essa colocação, essa boa colocação no mercado, muitas vezes ela é feita antes de plantar, conhecendo o mercado e montando a sua estratégia de produção. Ok, doutor José Mauro, obrigado pelas informações. Então, pessoal da Embrapa Florestas trazendo informações econômicas para o produtor, necessita de planejamento como qualquer cultura agrícola. De Colombo, no Paraná, Mauro Andrade. E de floresta nós vamos para laranja. Isso porque a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo estimou uma safra de laranjas maior. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. De acordo com a FAESP, a produção de laranja deve atingir 317 milhões de caixas no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais no ciclo 2022-2023, aumento de mais de 20% em relação à safra passada. A área total com laranja é estimada em 387.100 hectares, enquanto a produtividade média projetada é de 920 caixas por hectare. Destaca-se que o número de propriedades citrícolas continua diminuindo, evidenciando que a produção de laranja permanece sendo concentrada em estabelecimentos de maior escala. Entre 2018 e 2022, houve redução de 12,7% no número de estabelecimentos, passando de 5.882 para 5.134 propriedades dedicadas à produção de laranja. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agora, informações finais dessa edição do Agricultura BR. Você acompanha comigo como é que vem os negócios com soja em Chicago e o dólar no Brasil. Começando pela soja em Chicago, que vinha perdendo de novo, continua caindo. Olha só, a posição de agosto vem para 14 dólares 31 centes mais 6 o bushel, queda de 0,52%. Setembro, 13 dólares 28 centes mais 4 o bushel, queda de 0,64%. Novembro, 13 dólares 9 centes mais 4 por bushel, queda de 0,49%. E janeiro, 13 dólares 14 centes mais 2 o bushel, queda de 0,59%. As quedas continuam, o mercado está oscilando. Essa queda na abertura do programa, há uma hora atrás, ela era maior. Ela estava na casa de 1%, dependendo da posição, como novembro, ela estava acima de 1% de queda, continua perdendo, mas perde menos agora. Vamos ver o dólar, porque o dólar disparava no Brasil. Nós temos agora o dólar vindo com uma alta estável, né? Estável em relação ao que acontecia no começo do Agricultura BR, 1,15% de elevação a R$ 5,45 mais um. E com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Nós vamos voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Você vai continuar com a nossa programação e eu desejo a você uma ótima tarde, um grande abraço e a gente se vê mais tarde.